Quem é o orixá Ogum Xoroquê? Qual é sua origem? Como ele é cultuado hoje em dia? E quais são as características de seus filhos? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre uma das qualidades mais conhecidas do orixá Ogum, que é Ogum Xoroquê. Antes de explicar sobre essa qualidade específica do orixá, vamos entender brevemente quem é Ogum. Ogum é o orixá da guerra, dos caminhos abertos e da transformação. Ele é a força que avança sem hesitação, aquele que enfrenta desafios com coragem e determinação, garantindo que obstáculos sejam superados e que a justiça prevaleça. Representa o espírito do desbravador, do líder que não teme trilhar territórios desconhecidos para abrir espaço para o progresso e a liberdade. Ligado ao ferro, Ogum é o mestre da metalurgia e das ferramentas. Foi ele quem ensinou à humanidade o uso do ferro, permitindo a criação de instrumentos e armas que revolucionaram a vida. Seu domínio sobre esses elementos simboliza sua capacidade de moldar e transformar, trazendo ordem ao caos. Mais do que um guerreiro, Ogum é também o patrono do trabalho e da construção, lembrando que conquistas vêm com esforço e dedicação. A cor que o representa é o azul escuro. Embora em algumas tradições o verde também esteja associado a ele, reforçando sua conexão com a natureza e o equilíbrio. Entre as plantas sagradas dedicadas a Ogum, destaca-se a espada de São Jorge, uma folha resistente e afiada que simboliza sua proteção e força. Essa planta é usada em oferendas, banhos de descarrego e rituais de purificação, refletindo a energia cortante e transformadora do orixá. Ogum é frequentemente retratado como um guerreiro solitário, caminhando por terras desconhecidas com sua espada ou facão em punho. Sua missão é abrir caminhos, derrubar barreiras e proteger aqueles que o seguem. Ele é a personificação do movimento constante, da busca por soluções e da luta pela justiça. É um orixá que ensina a importância de agir, de não se deixar paralisar pelas dificuldades e de confiar na força interior para superar qualquer adversidade. Ogum é mais do que um orixá de proteção. Ele é um mestre espiritual que guia seus seguidores em jornadas de transformação. Ele nos lembra que a vida é feita de batalhas, mas que cada desafio enfrentado é uma oportunidade de crescer e se fortalecer. Sua presença é um chamado à ação, à coragem e à fé inabalável de que, com esforço e determinação, nenhum caminho estará fechado. Enquanto Ogum estiver à frente, a vitória será sempre uma possibilidade, desde que tenhamos a força de lutar por ela. Agora que sabemos quem é Ogum, vamos entender quem é Ogum Xoroquê. Ogum Xoroquê é uma das manifestações mais complexas e intrigantes dentro do culto aos orixás. Ogum é o poderoso orixá das batalhas, da forja e dos caminhos. Mas Ogum Xoroquê é diferente. Ele carrega uma dualidade marcante que o distingue de outras qualidades de Ogum. Essa dualidade surge de sua associação com Exu, o mensageiro e orixá das encruzilhadas, conhecido por sua energia vibrante, astúcia e capacidade de transitar entre mundos. Essa fusão cria um arquétipo que combina a disciplina e estratégia de Ogum com a intensidade e imprevisibilidade de Exu. É importante lembrar que Ogum Xoroquê não é apenas uma mistura de energias. Ele é uma expressão singular, com suas próprias características e mistérios. Essa qualidade representa a linha tênue entre ordem e caos, entre a força que constrói e a força que transforma abruptamente. Ele é o guerreiro que não apenas luta com determinação, mas também desafia os padrões e nos ensina lições muitas vezes difíceis, mas necessárias. Ogum Xoroquê simboliza o equilíbrio entre o rigor do guerreiro e a sagacidade do mensageiro, sendo uma força que nos ensina a enfrentar os desafios da vida com coragem, mas também com inteligência e flexibilidade. Ao compreender Ogum Xoroquê, nos deparamos com a profundidade do panteão afro-brasileiro e suas nuances, que não se limitam a conceitos binários. Ele é um convite a enxergar a força e a dualidade como partes essenciais do caminho espiritual. É importante ressaltar que as qualidades de orixás são cultuadas só nos cultos de candomblé. Essa prática não é presente na religião umbanda. E a qualidade de um orixá é descoberta quando um filho de santo do candomblé vai se iniciar naquele orixá. São feitas várias ritualísticas nesse momento, que levam dias para terminar. E essas práticas são secretas, só ensinadas quando você adentra a religião. Agora que já esclarecemos esse ponto, Ogum Xoroquê é a personificação de uma força que transita entre dois mundos, o da ordem e o do caos.
Ele não é apenas o guerreiro que desbrava caminhos, mas também o mestre das escolhas difíceis, das encruzilhadas da vida, onde decisões devem ser tomadas com sabedoria e coragem. Essa qualidade única nasce de sua conexão com o Exu, que não é uma simples adição de características, mas uma fusão simbólica que transforma Ogum em algo mais profundo e, por vezes, imprevisível. Conta-se que Ogum Xoroque foi incumbido de uma missão grandiosa: abrir caminhos para um povo que vivia aprisionado pela ignorância e pela desordem. Com sua espada forjada no fogo das divindades, ele marchou com determinação. Porém, ao se aproximar de seu objetivo, ele percebeu que a força bruta não seria suficiente. As dificuldades que enfrentava não eram apenas físicas, mas também espirituais e emocionais. Foi nesse momento que Ogum se conectou com a energia de Exu, compreendendo que, para alcançar o sucesso, ele precisaria usar não apenas sua força, mas também sua astúcia, sua capacidade de compreender e manipular as complexidades do destino. Outra lenda conta a história de Ogum Xoroque e sua origem. Entre elas, há o antigo mito que diz que ao voltar de uma caçada, esse Ogum não teria encontrado vinho de palma. Então zangou-se de tal maneira que subiu a um monte com toda a sua ira e gritou ferozmente, cortando-se e cobrindo-se de sangue e fogo ali mesmo. Esse furioso Ogum, chamado agora de Xoroque, foi para outros reinos, sempre guiado pela raiva, guerreando, lutando, invadindo e conquistando tudo o que entrava em seu caminho. Devido ao seu comportamento raivoso, muitos chegaram a acreditar que se tratava de um Exu furioso por não ter recebido suas oferendas, ou que Ogum tivesse se transformado em um Exu, o que faz com que muitos o tratem como Exu no candomblé. Antes que ele chegasse a um reino chamado Iri, um Oluo que vivia ali recomendou que os habitantes oferecessem a Xoroque um aja, inhame e muito vinho de palma, além de se prostrarem no chão como sinal de respeito. Todos fizeram o que foi recomendado, exceto o rei, que foi morto por Xoroque assim que ele chegou na região. Dessa forma, antes que o guerreiro fizesse o mesmo com a população, os nativos fizeram o que foi recomendado, cantando os pontos de Xoroque, o que o acalmou imediatamente. Em seguida, Ogum Xoroque se proclamou rei de Iri. Sendo assim, toda vez que Ogum Xoroque se zanga, sai por aí para guerrear e descontar sua ira. Essa dualidade é um dos aspectos mais fascinantes de Ogum Xoroque. Ele carrega consigo a capacidade de ser severo e estratégico, mas também de desestabilizar para reconstruir. Não se trata de destruir por maldade, mas de provocar mudanças necessárias, mesmo que estas sejam desconfortáveis. Suas lendas nos ensinam que, às vezes, precisamos ser confrontados com nossa própria resistência e teimosia para enxergar novas possibilidades. Uma das histórias mais conhecidas sobre Ogum Xoroque é a que fala de sua visita a um reino em decadência. Lá, o povo clamava por sua ajuda, mas Ogum percebeu que a raiz do problema não estava apenas nas invasões externas que destruíam o lugar, mas também na desunião entre os próprios habitantes. Então, em vez de atacar diretamente os invasores, ele usou a astúcia de Exu para criar situações que obrigassem o povo a trabalhar junto, fortalecendo sua união. Quando os invasores retornaram, o povo, agora unido e organizado, derrotou-os, sem precisar que Ogum erguesse sua espada. Essa história exemplifica a essência transformadora de Xoroque. Ele ensina através da experiência, provocando mudanças profundas em quem cruza seu caminho. No culto a Ogum Xoroque, essa dualidade se reflete nas oferendas e nos rituais realizados em sua homenagem. Ele é saudado em encruzilhadas, lugares que simbolizam as escolhas e os caminhos da vida. E também nas matas, onde sua energia de Ogum se manifesta de forma mais pura. Suas oferendas podem variar, mas normalmente incluem elementos associados tanto a Ogum quanto a Exu: ferro, facões, tridentes, bebidas como cachaça ou vinho de palma e comidas preparadas com cuidado para agradar sua energia dual. Ogum Xoroque é também visto como um orixá que não aceita passividade. Ele exige ação, movimento e decisão. Em sua energia não há espaço para hesitação prolongada ou medo paralisante. Ele nos ensina que a vida é feita de escolhas e que, ao enfrentarmos os desafios do caminho, crescemos e nos fortalecemos. Essa é a essência de Ogum Xoroque. O equilíbrio dinâmico entre a força e a estratégia, a guerra e a paz, a destruição e a criação. Ele nos lembra que os caminhos nem sempre são retos, mas que cada curva, cada encruzilhada, traz consigo a oportunidade de aprender, evoluir e transformar nossa realidade.
No Brasil, o culto a Ogum Xoroquê é rico em simbolismos e rituais que refletem sua dualidade e poder. Ele é venerado tanto no candomblé quanto na umbanda, mas de maneiras que carregam diferenças sutis e importantes. No candomblé, existe a iniciação para esse orixá. Os filhos de Ogum Xoroquê descobrem que são filhos desse orixá a partir do jogo de búzios, ou ao decorrer da própria feitura de santo. Já na Umbanda, Ogum Xoroquê não é cultuado, mas ele é lembrado e conhecido. Como os cultos de matriz africana se diferem muito de casa para casa, existem casas que misturam a Umbanda e o Candomblé. Nessas casas de santo, o culto a Ogum Xoroquê também é comum. Seu espaço sagrado é a encruzilhada, onde o encontro de caminhos simboliza sua capacidade de transitar entre mundos e realidades. Nas oferendas a Ogum Xoroquê, combina-se o ferro, elemento clássico de Ogum, com itens associados a Exu, como cachaça, pimentas e charutos. Tudo isso reforça sua natureza multifacetada, que ora age com a precisão de um estrategista, ora com a ousadia de um mensageiro que não teme romper barreiras para atingir seus objetivos. Uma particularidade fascinante do culto a Ogum Xoroquê é como ele é invocado em situações extremas. Em momentos em que tudo parece bloqueado, quando as forças contrárias parecem insuperáveis, é a energia de Xoroquê que se manifesta para abrir os caminhos mais complicados. Nesse contexto, ele é visto como um orixá que trabalha no limite entre o caos e a ordem, guiando seus seguidores para soluções que exigem coragem, inteligência e confiança. Agora vamos falar quais são as características dos filhos de Ogum Xoroquê. Os filhos de Ogum Xoroquê carregam em si reflexos dessa energia intensa e contraditória. Eles são estrategistas natos, com uma determinação quase implacável para alcançar seus objetivos. Muitas vezes, essas pessoas são vistas como líderes naturais, capazes de guiar os outros em momentos de crise. No entanto, também enfrentam desafios internos profundos, pois a intensidade de sua energia pode gerar conflitos emocionais, como a necessidade de equilibrar a disciplina com a impulsividade ou a coragem com a prudência. Essa dualidade os torna pessoas intensas, que vivem a vida com paixão, mas também com uma complexidade que poucos conseguem entender plenamente. Os filhos de Ogum Xoroquê têm uma conexão especial com as encruzilhadas da vida. Eles enxergam oportunidades onde outros só veem dificuldades e têm a capacidade de transformar situações aparentemente impossíveis em novas possibilidades. São, ao mesmo tempo, guerreiros e estrategistas, aprendendo a usar suas habilidades para criar caminhos não. Essa dualidade os torna pessoas intensas, que vivem a vida com paixão, mas também com uma complexidade que poucos conseguem entender plenamente. Os filhos de Ogum Xoroquê têm uma conexão especial com as encruzilhadas da vida. Eles enxergam oportunidades onde outros só veem dificuldades e têm a capacidade de transformar situações aparentemente impossíveis em novas possibilidades. São, ao mesmo tempo, guerreiros e estrategistas, aprendendo a usar suas habilidades para criar caminhos não apenas para si, mas também para aqueles que o cercam. Esteticamente, os filhos de Ogum Xoroquê são magros, porém bem definidos. Compartilham o gosto por festas, conversas longas e brigas, e da proximidade de Exu. São cautelosos, impetuosos, autoritários, trabalhadores e um pouco egoístas. Além disso, não medem esforços para atingir seus objetivos e, por mais que algo pareça impossível, eles desafiam a lógica e obtêm êxito naquilo que desejam. São pessoas trabalhadoras, extremamente pontuais e não suportam o atraso ou o cancelamento de um compromisso, independentemente do motivo. Não são apegados a riquezas, mas gostam de poder e comandar, afinal são líderes natos. Por fim, os filhos de Ogum Xoroquê estão sempre com as emoções à flor da pele e podem agir de forma muito parecida com o orixá. Mesmo assim, são pessoas alegres, que falam, riem alto, buscam levar diversão a todos com suas histórias e adoram compartilhar a sua felicidade. Ogum Xoroquê, então, não é apenas um orixá de proteção ou abertura de caminhos. Ele é também um mestre espiritual, que desafia seus devotos a crescerem e se transformarem. Seus ensinamentos vão além do plano físico, alcançando as profundezas da alma e revelando que, assim como ele transita entre mundos, nós também podemos aprender a equilibrar nossas forças internas para enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente. No culto a Ogum Xoroquê, os rituais e oferendas carregam significados profundos que vão além da simples reverência. Cada elemento utilizado tem um propósito específico, refletindo a dualidade que ele representa.
Sua espada ou facão, símbolo tradicional de Ogum, não é apenas uma ferramenta de guerra, mas um instrumento de abertura de caminhos, um lembrete de que as batalhas da vida muitas vezes requerem determinação e disciplina. Já o tridente, associado ao Exu, representa o poder de atuar em múltiplos planos: o físico, o espiritual e o emocional, conectando caminhos e energias com sua força singular. As cores de Ogum Xoroquê também expressam essa dualidade. O azul escuro remete à força tradicional de Ogum, a seriedade do guerreiro que luta com honra. O vermelho e o preto, por outro lado, evocam a intensidade de Exu, sua capacidade de transformar e questionar o status quo. Esses elementos aparecem nas guias, nas roupas rituais e nas decorações dos altares dedicados a ele, criando um espaço onde essas forças opostas coexistem em harmonia. Quando uma pessoa busca Ogum Xoroquê, geralmente o faz em momentos de grande necessidade. Ele é procurado para remover obstáculos aparentemente intransponíveis, abrir caminhos bloqueados e trazer justiça em situações onde a luta parece desigual. Mas a energia de Xoroquê não trabalha sem exigir algo em troca. Ele exige compromisso, coragem e disposição para enfrentar os desafios que podem surgir no processo de transformação. Ele não entrega soluções fáceis. Ao contrário, ensina que o crescimento só vem através do esforço e da superação. Por isso, aqueles que têm Ogum Xoroquê como seu orixá de cabeça ou guia espiritual muitas vezes enfrentam caminhos de vida intensos. Esses devotos aprendem desde cedo que a força não é apenas física, mas também mental e espiritual. Os desafios que enfrentam os moldam em guerreiros resilientes, capazes de lidar com as adversidades com uma força que impressiona. Eles têm um senso inato de justiça, muitas vezes sentindo-se compelidos a lutar por causas maiores, não apenas por si mesmos, mas também pelos outros. No dia a dia, os filhos de Ogum Xoroquê carregam uma coragem quase inata, mas não sem enfrentar momentos de dúvida e aprendizado. A dualidade de seu orixá reflete-se neles, e muitas vezes eles sentem o peso de viver entre forças opostas, o desejo de avançar com força total e a necessidade de recuar e avaliar. É nesse equilíbrio que eles encontram sua força maior, tornando-se exemplos de perseverança e resiliência para aqueles ao seu redor. Ogum Xoroquê, assim, é mais do que um guerreiro ou um mensageiro. Ele é um símbolo de transformação. Seu culto, suas histórias e sua energia nos mostram que não há caminho que não possa ser aberto, mas que essa abertura exige força, inteligência e, acima de tudo, fé. Ele nos ensina que, mesmo nas encruzilhadas mais difíceis, há sempre uma escolha. E que, ao caminhar com coragem e determinação, é possível transformar qualquer obstáculo em uma oportunidade de crescimento e evolução espiritual. Espero que vocês tenham gostado de explorar a rica história e o legado de Ogum Xoroquê conosco. Agora é hora de ouvir de você. O que mais te fascinou sobre Ogum Xoroquê? Qual aspecto da sua história você acha mais inspirador? Você já teve experiências com Ogum ou sabe algum fato interessante sobre ele? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões. Aproveitem para curtir o vídeo e se inscreverem no canal. Isso é de grande importância para nós. Confiram também nossas playlists especiais sobre cada mitologia e até a próxima!